A gente sempre ouve pessoas dizendo, né, que a professora ou o professor dispensa apresentações. Eu sempre fiquei pensando nisso. Mas quem dispensa apresentação? Todo mundo gosta e precisa ser apresentado, né? É lógico que a professora Marina e a professora Clio são muito conhecidas, mas a apresentação não é só você conhecer ou não, e sim saber, né, qual é o background, de onde ela vem, qual é o lugar de fala das pessoas. Então, a professora Marina Pfefferbaum é doutora, mestre, graduada pela PUC São Paulo, é learner designer pela Caos Pilot, é coordenadora da área de metodologia de ensino do Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação da FGV Direito São Paulo, estuda direitos humanos, sistema jurídico africano, ensino jurídico brasileiro, métodos de ensino e tecnologia, está à frente do CEP, do Centro de Estudos, Pesquisa e Tecnologia, da FGV, tem conduzido debates interessantíssimos, importantíssimos sobre as novas formas de ensino. A professora Clio, por sua vez, já nossa amiga, colega há muito tempo, assim como a professora Marina, é doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela USP, onde também se graduou em Direito, foi bolsista da PET, do Ministério da Educação, recebeu o certificado de Sciences Sociales et Humaines com menção summa cum laude do Institut d'Études Politiques de Paris, da Sciences Po, é líder de projetos do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, do CEP, é colaboradora da Escola de Formação de Sociedade Brasileira de Direito Público e coordenadora do Núcleo de Direito de Discriminação e Diversidade e do Laboratório de Docência em Direitos Humanos. Aposto que vocês escutam muito como é que vocês dão conta de tudo isso, né? E eu também me faço essa pergunta. Então, a questão que a gente começava ali de um modo muito informal, mas acho que pode ser um pontapé, um ponto de partida para a nossa conversa, é que hoje existe uma procura acentuada pelos métodos de ensino participativo, de educação participativa, por força do momento em que vivemos, né? Por força desse momento em que estamos fora da sala de aula. Então, parece que a partir do momento em que nós saímos daquela situação de conforto, entre aspas, houve uma necessidade, aí sim, pela manutenção da atenção do aluno, da participação, como se isso já não fosse necessário antes. Mas a gente vê muitos mal entendidos, né? A gente olha... O ensino participativo é aquele que tem algum tipo de debate, não importa qual, ou que tem alguma coisa gráfica ou visual, não importa qual, né? Então, é lógico que essas são técnicas que se prestam a uma finalidade. Talvez a gente pudesse começar por aí, o que vocês acham, mas fiquem à vontade para também mudar o rumo da conversa conforme vocês entenderem oportuno e necessário, tá bom? Então, vocês estão com a palavra, gente. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Imagina, João. Bom, primeiro, essa pergunta que você fez é muito boa, mas eu queria antes dizer da minha alegria de estar aqui, especialmente com você, enfim, uma pessoa que sempre, além de muito carinhosa, atenciosa, sempre uma pessoa muito generosa nos trabalhos que a gente teve a oportunidade de fazer junto. Então, super obrigada mesmo, é uma alegria enorme. E também estar aqui aí do dia a dia, da vida, Clio, que a gente tem refletido muito sobre essa questão, e eu gostei muito da forma como você já colocou aí o debate, que eu acho que já pega no coração aqui, das várias questões, né? Não só que a gente está enfrentando hoje com essa transposição que a gente teve que fazer literalmente para o ambiente virtual, mas algo que a gente já ouve há muito tempo, né? O ensino do direito está em crise. E por que, né, que vem essa crise? O que significa mudar isso através do ensino participativo? Então, acho que existe aí uma clara mudança, né, de paradigma, de como a gente olha o direito, né, como a gente entende o ensino-aprendizagem. Muitas vezes a gente entra na sala de aula enquanto professor e a gente acaba, até quando a gente inicia a carreira, pensando muito, o que eu vou fazer na sala de aula para os meus alunos? E, na verdade, a gente precisa mudar a perspectiva e pensar o que os meus alunos vão fazer na sala de aula para
se qualificarem e ganharem, acho que a coisa que a gente está vendo que é mais importante hoje, que é a autonomia, o aprender a aprender. Porque a gente percebeu isso muito com essa mudança, né, de paradigma, de que, principalmente essa ruptura que a gente teve agora, que é muito importante que a gente aprenda, né, a navegar nesses momentos que, infelizmente, cada vez vão ser mais constantes, que é dessa desestabilização que a gente teve, enfim, para estar agora nesse ambiente virtual. E o que eu acho mais interessante disso tudo, né, e aí eu acho que tanto eu quanto a Clio, a gente podia trabalhar quais são esses princípios do direito do ensino participativo. Eu vou adiantar alguns, e aí a Clio complementa também, mas eu acho que essa bidimensionalidade que a gente ela levou a gente a uma percepção também muito clara dessa crise do ensino, né? Porque se antes a gente já tinha aulas muito expositivas e sentia que o aluno, às vezes, não estava lá, enfim, no ambiente virtual isso ficou ainda mais forte. A gente vê cada vez mais as caixinhas, as janelinhas se fechando e aconteceram várias campanhas, né? Não sei o quanto vocês acompanharam isso, mas não deixe o seu professor sozinho na sala de aula, ou a sala de aula parece sessão de espírito. Você está aí, João? Você está aí, Clio? Então, assim, a gente não conseguia sentir a presença das pessoas, e isso foi um abismo que se refletia já no presencial e passou ainda mais forte para esse virtual. Então, acho que tem muito também do que o professor estava fazendo na sala de aula, mas tem muito que eu acho que é o eixo central, que é essa mudança de paradigma que a gente está falando. E aí, acho que dentro dessa mudança, a gente traz alguns princípios, e o primeiro deles é que o ensino ele precisa ser pautado no aluno, né? No fazer, no saber, no olhar daquele aluno, e não só nessa luminosidade do professor que a gente tem no ensino tradicional. E acho que isso passa muito da ênfase de fazer uma aula que é memorizada, né? Ou seja, eu retorno para o mestre aquilo que eu aprendi, né? Ou de informação, e passo, então, para o desenvolvimento dessas diferentes habilidades, competências que eu tenho no meu aluno. E obviamente, que acho que esse é um ponto muito interessante, que a diversidade é fundamental para que a gente construa esse ambiente da sala de aula, do ensino participativo. Então, acho que esse é o básico do básico, acho que você provocou, né, João, da gente falar o que seria esse ensino participativo. Então, muito em resumo, é olhar para esse aluno dando autonomia para ele, olhar, então, para esse papel do professor, que ele se muda radicalmente, como ele passa da perspectiva de um professor para um facilitador da aprendizagem, qualificando, então, toda a riqueza que está dentro da sala de aula dos seus alunos. Mas vou deixar um pouco a Clio falar, que ela tem muita coisa para compartilhar também. Clio, além dessas questões que a gente propôs de início, primeiro deixa eu cumprimentar minhas colegas, Raíssa e Regina, as professoras que são pesquisadoras comigo na ESA. Uma honra, um prazer tê-las aqui. Clio, além dessas questões que a gente propôs de início, a Marina trouxe 2 pontos que eu achei super interessantes, que eu queria ouvir você e depois a Marina novamente sobre isso. A primeira, logo no início, ela falou o seguinte, que nós temos não só métodos tradicionais de ministrar as aulas, mas um ensino tradicional, né, de conceitos tradicionais. Então, me parece que, às vezes, as técnicas ou a forma de aprendizado participativo é visto como uma melhor forma de se transmitir aquele conteúdo tradicional. Vamos só ser mais eficientes naquilo que nós já fazíamos, que não me parece que é o que, de fato, deveria acontecer. E a questão da diversidade também, acho que é super importante, que também vai nessa mesma linha, né?
Então, será que eu ter recursos gráficos, visuais, participação, é adequado para simplesmente fazer mais do mesmo, né? Ou a gente tem que ter um rompimento maior, né? Mais profundo? Bom, primeiro também dizer que é uma alegria enorme estar aqui debatendo com você, João, com a Marina, pessoas que admiro tanto, a Raíssa, a Regina e outras pessoas que estão aqui. E sobre essas questões, excelentes questões, acho que, primeiro, sobre o ensino tradicional e a diferença entre o ensino tradicional e o ensino participativo, e a ideia de que o ensino participativo ele vai apenas ajudar a gente a atingir aqueles objetivos já tradicionais, que é a transmissão de conteúdo, né? E como a gente faz uma ruptura maior. E eu gosto muito da abordagem de um autor que chama Fink, da aprendizagem significativa, e que ele fala que para a gente ter uma aprendizagem que realmente ela promova um autoengajamento dentro da sala de aula e que ela seja útil para os alunos, então não algo que os alunos logo em seguida vão esquecer, os alunos e as alunas vão esquecer, mas algo que eles entendam como importante para a vida deles e que eles vão guardar por bastante tempo. É importante a gente pensar em objetivos de aprendizagem que tem várias dimensões, e não só dimensões de conteúdo, né, de transmissão de informações. Então, ele fala também da importância da gente trazer objetivos, e aí eu acho fundamental também no ensino do direito, que também abrangem habilidades como comunicação, colaboração, empatia. Então, como a gente traz esses objetivos para dentro do ensino, e ele fala ainda de outras dimensões, então, dimensões da interdisciplinariedade, como a gente consegue resolver desafios complexos, conectando diferentes ideias de diferentes disciplinas, como a gente pode, através do ensino, aprender mais sobre nós mesmos e sobre os outros, desenvolver novos valores, novos sentimentos, e principalmente como a gente pode desenvolver a nossa autonomia para que a gente possa aprender a aprender. Então, acho que trazer todos esses objetivos de aprendizagem para o ensino do direito é algo bastante transformador já, e é algo que a gente só consegue atingir com o ensino participativo, porque como que eu vou desenvolver várias habilidades, novas atitudes, se eu passo dentro da sala de aula o tempo todo só escutando, né, só recebendo de forma passiva, não tem como. Então, se a gente tem esses diferentes objetivos, para a gente ser coerente, acho que isso é muito importante, também toca um ponto super sensível que você falou, né, de que às vezes a gente quer só estimular a participação e acha que isso é ensino participativo. E ensino participativo é você tentar ser bastante coerente com alguns pressupostos fundamentais, que estão nesse outro olhar que a Má falou sobre quem é o aluno, como deve ser a nossa relação dentro da sala de aula. Então, se eu mudo os objetivos de aprendizagem, eu também tenho que mudar, com certeza, a relação entre eu como professora e meus alunos e alunas, para que eu possa atingir esses objetivos da melhor forma possível. E a gente percebe que no ensino participativo, a gente aprende muito melhor quando a gente está realmente participando, sendo protagonista do processo de aprendizagem, né? Então, acho que isso é fundamental, quando eu consigo dialogar com os meus colegas sobre um desafio complexo, quando eu vou interpretar um papel, né, com seminários, quando a gente faz um estudo de caso, quando a gente faz projetos multidisciplinares, que é algo que a gente tem trabalhado bastante, e aí é uma radicalização da autonomia do aluno, porque ele mesmo vai definir problemas, construir soluções, apresentar para atores externos. Então, tudo isso traz uma outra visão do que é esse espaço de aprendizagem e um outro significado para ele. E aí acho que vem uma ruptura mais profunda, né, do que só aumentar a interação. E aí, para finalizar, no ambiente virtual, a gente teve muitas dúvidas se era possível no começo, né? É possível fazer uma aprendizagem por projetos dentro desse ambiente virtual? É possível realmente treinar colaboração? E a gente tem desenvolvido várias estratégias, e eu era resistente no começo, existem diferenças, existem perdas, mas realmente é possível, sim, continuar trazendo esses diferentes objetivos de aprendizagem. Então, a gente usa muito o Zoom, mas mesmo no Meet, a gente consegue dividir em grupos, a gente consegue usar outras ferramentas externas para ajudar a fazer trabalhos colaborativos, como ferramentas do Google, né, o Google Docs, Google Slides, trazer mural com post-its, né, uma ferramenta que a gente chama o Padlet. Então, a gente conseguiu ainda trazer todos esses pressupostos que a gente tinha do ensino participativo para o ambiente virtual, para promover esse engajamento e uma outra visão
do ensino do direito, mesmo nesse outro espaço. Super bacana. Dessas coisas que você foi falando, Clio, me fez voltar a um ponto que a Marina havia falado antes. Eu gostaria, se possível, que a Marina falasse um pouquinho mais sobre isso, que é esse papel do professor como facilitador da aprendizagem, porque até esse momento a gente falou do desenvolvimento das capacidades e habilidades do aluno, mas o ensino dessa forma exige o desenvolvimento de habilidades do professor, né? Hoje, antes do nosso encontro, eu estava dando aula e aquelas coisas, né? Aula de ação de exigir contas. E chegou um momento que o aluno falou, eu não estou entendendo, professor. Você já explicou de 3 vezes, de 3 formas possíveis, e eu não estou entendendo. Você não pode fazer um mapa mental? Então, o próprio aluno já conhecia essa ferramenta e pediu para eu fazer. E eu conheço um aplicativo, mas confesso que não tenho uma facilidade em utilizar. Então, eu falei, eu posso fazer, mas tenham paciência, porque eu vou aprender agora, junto com vocês. E aí a gente propôs que isso fosse feito em conjunto, né? Eu fiz de forma colaborativa, a gente foi fazendo em conjunto. Então, eu no papel de professor, me coloco também nesse desafio, mas também na dificuldade, inclusive em termos de carga horária, em termos de né, que é exigido para o aprendizado. Então, se vocês pudessem falar mais um pouco disso, o que se espera, o que um professor pode ou tem que fazer e como isso é positivo, mas também tem que se apresente essas dificuldades, né, que se saiba, olha, no começo não vai ser fácil. Nossa, João, tem tanta riqueza na sua fala, desse exemplo que você trouxe, que eu vou explorar ele profundamente, assim. Eu acho que a gente começa a dar aula de direito, geralmente, acho que um exemplo, né? Eu sou de direitos humanos e tecnologia, aí um dia me liga uma pessoa e fala, Marina, você quer dar aula, né? Tô sabendo. Surgiu uma oportunidade em direito civil para amanhã. Topa, né? Aí você vai lá, direito civil, claro. E aí você começa a dar aula sem ter tido formação nenhuma, né? Para dar aula e vai lá enfrentar a turma, né? E eu comecei assim, super. Então, uma aula que eu tinha preparado de 1h40, ela durou 20 minutos. Então, assim, não assim, acho que um ponto que você traz que é muito legal, João, é que a docência, ela é um exercício de profunda reflexão e aprendizagem. Às vezes a gente dá de barato que é ir lá dar a aula, né? E falar dos seus saberes, né? Então, eu acho que tem essa curva de aprendizagem que a gente não tem nos nossos mestrados, doutorados, entre outras coisas, né? Mas, e aí eu acho que quando você fala dessas habilidades do professor e trabalhando esse exemplo que você deu, né? A construção desses saberes, é claro que a gente tem muitas técnicas para ensino participativo, existem ferramentas super interessantes de tecnologia e métodos, né? Estudo de caso, roleplay, word café, várias técnicas que nem isso a gente tem contato, né? Quando a gente inicia a docência. E aí a gente fica muito inseguro, mas acho que a partir do exercício de uma troca com muitos colegas, né? Porque a gente tende a discutir paper, né? Então, o paper a gente discute, etc., é super valorizado, e a sala de aula é um exercício muito solitário. Então, acho que a gente aprende muito desse, entre aspas, confronto com os colegas, pegando as ideias, experiências de um, de outro, e, claro, buscando os recursos, né, e refletindo sobre a questão da sala de aula. Mas tem uma coisa na sua fala que eu acho que faz parte desse aprendizado, né? O professor, ele já não e é impossível no mundo em que a gente não sabe o que vai ser da profissão jurídica daqui a 5 anos. A gente não sabe como vão estar estruturadas, as funções têm mudado e mudado rapidamente, né? E nesse exercício, o professor,
ele não vai ser aquele que vai ter todas as respostas de tudo e saber todas as coisas do mundo, é impossível. Então, quando você falou que seus alunos pediram o tal do mapa mental e você falou, olha, eu não sei mexer nisso direito, mas eu vou aprender, é isso, porque você foi treinado de aprender a aprender, e também, acho que a outra coisa muito bonita da sua história é mostrar a vulnerabilidade, que às vezes a gente se sente, não, eu tenho que saber tudo, eu tenho que dar todas as respostas. E quando a gente mostra essa vulnerabilidade, a gente cria um canal de acesso muito mais transparente e verdadeiro com os nossos alunos. Então, é muito importante, né, que os alunos percebam que, sim, nós somos seres humanos, sim, nós passamos por dificuldades, e acho que uma história que eu sempre conto, que eu achei muito legal no começo da pandemia, a gente recebeu da FGV um logo bem grande, assim, para pôr atrás, como fundo de tela, né, para não ver o que está acontecendo aqui, as crianças se matando, né, a zona da casa. E aí os professores falaram assim, não, é o contrário, eles precisam ver que o que está acontecendo aqui, porque eu também sou ser humano, eu também estou na mesma vulnerabilidade que eles, enfim, e eu quero que eles se conectem comigo. Então, todo mundo, num ato de desobediência civil institucional, falou, não, a gente não vai colocar esse fundo de tela. Então, eu acho que é isso, acho que é o espaço de erro, né? Claro que a gente olha essa palavra erro como algo muito ruim, negativo, e até para aprendizagem, né? E a gente tende a mudar isso, falar, o espaço do erro é um espaço da gente abraçar o erro e aprender com ele. Porque se a gente não for errar no espaço da universidade, onde que a gente vai errar, né? E aí acho que isso é muito importante, olhar para esse espaço e olhar para esse planejamento da aula. É muito difícil, eu sempre falo isso para os professores que estão começando, quando a gente realmente planeja a aula, passo a passo, com objetivos, e vai o plano A, e o plano B, o plano C, é muito difícil dar errado. Mas é isso que você falou, João, dá trabalho, e dá muito trabalho. E uma das grandes reclamações, que eu acho que é até legítima dos professores, é que é uma profissão, até subvalorizada, porque às vezes você entra em sala de aula, e geralmente isso ocorre às 7 da manhã, e o aluno te pergunta, você trabalha ou só dá aula, professor? Então, você já vê a não profissionalização da profissão de professor. E a gente recebe pela hora dada em sala de aula, né? Não pelo tanto quanto a gente prepara e o quanto demanda preparar um curso. E nós, professores, sabemos muito bem disso. Então, fica esse dilema, né? E muitas vezes o professor, para sobreviver, ele precisa virar um Uber da docência. Dar aula em 25 lugares, 350 horas por semana. Então, fica esse dilema muito, muito grande. Mas acho que é isso, assim, preparação, mostrar a vulnerabilidade e poder admitir erros e acertos de planejamento para que a gente possa criar esse facilitador, né, essa figura do professor. E se eu puder, Jo, eu posso só complementar uma coisa, que seu exemplo foi muito legal para refletir, se eu puder, porque eu concordo completamente com o que a Marina falou, e seu exemplo me lembrou a fala porque a gente fez um exercício de escutar muitos alunos, né, durante a pandemia, e muitos falaram que eles se sentiram mais próximos dos professores nesse momento, justamente porque muitas vezes os professores precisavam de ajuda com as tecnologias, e aí mostravam essa vulnerabilidade, precisavam... e você via, né, o contexto deles atrás, os filhos, então isso aproximou, e muitas vezes a relação é muito hierárquica e distante dentro de um ensino tradicional, dentro de uma faculdade de direito, e o quanto a gente aproximar essas relações entre aluno e professor contribui para um aprendizado, né, e o quanto a Má falou, né, da vulnerabilidade, de assumir os erros, mas também de fazer essa escuta profunda dos alunos durante o processo de aprendizagem. Então, a gente dialogou muito com os nossos alunos e alunas para saber o que estava funcionando, o que não estava, ainda mais nesse momento, que é um momento muito difícil, né, de que está todo mundo lidando com várias questões emocionais complicadas, então ter essa escuta sensível na hora de planejar o material de preparação prévia
da aula, na hora de planejar as dinâmicas, ela é muito legal, e a possibilidade de você fazer adaptações durante o curso, né? Então, planejar muito, mas também saber fazer adaptações quando elas forem necessárias, também como algo muito importante. E você falou da diversidade, né? E eu acabei não trabalhando muito isso, mas acho que isso tem tudo a ver com você trazer um espaço que seja... A gente até não gosta de usar muito a palavra espaço seguro, porque o espaço de ensino também, para você aprender, você também tem que sair da sua zona de conforto, mas que não seja um espaço destrutivo, né? Que você tenha medo de errar, que você seja humilhado, desrespeitado, porque isso ainda acontece, que a gente reproduza discriminações em sala de aula. Então, como a gente transformar esse num espaço encorajador, um espaço de coragem, um espaço de respeito, e aí é muito importante ter essa relação de diálogo entre alunos e professores. A gente fala muito dos combinados, é algo que eu gosto muito, que também no núcleo que eu coordeno, no núcleo de Direito, Discriminação e Diversidade, a gente tem trabalhado várias possibilidades de combinados para tentar impedir que essas reproduções de discriminações aconteçam em sala de aula. Então, por exemplo, a gente faz um combinado que é do para frente e para trás, então pessoas que têm mais facilidade de falar e que geralmente ocupam muito espaço da exposição, tentar refletir se às vezes elas podem dar um passo atrás, e pessoas que têm mais dificuldade também refletir se elas podem às vezes tentar dar um passo à frente. E a gente fala como tem questões de gênero envolvidas, então conversar sobre isso com os alunos, sobre o que significa esse espaço de sala de aula, o que é construir um espaço de sala de aula de construção coletiva de conhecimento, em que a gente possa dialogar, e tem sugestões que vêm de combinados dos próprios alunos e das alunas que são muito interessantes, como explicitar as referências, não assumir que todo mundo tem as mesmas referências, ou usar discursos de autoridade sem explicar, que isso acaba desengajando, furar a fila, então quem não falou tem direito a furar a fila, Las Vegas e Carnaval, que seja um espaço que a gente possa falar sobre nossas experiências, mas o que está aqui em sala de aula, fica em sala de aula, e não é colocado para fora, para ser um espaço mais seguro, para que a gente possa realmente tentar ao máximo poder se expressar livremente em sala de aula, respeitando uns aos outros. Então, acho que isso são algumas questões fundamentais para promover essa diversidade, né? Valorizar a diversidade em sala de aula e não ver a diversidade de experiências como um problema, ou enxergar que os alunos não têm experiência nenhuma, que são duas visões que geralmente a gente tem. Ou a diversidade é um problema, ou a gente pensa que os alunos são todos iguais, tábulas rasas que a gente vai preencher. Então, valorizar essa diversidade passa por gastar tempo, né, com combinados, passa por tentar fazer dinâmicas de integração no início dos cursos, possibilitar momentos de troca que não sejam só relacionados ao conteúdo explicitamente jurídico. Então, essas são algumas das estratégias que a gente tem utilizado e realizado, e principalmente no ambiente virtual, para que ele não seja, né, um ambiente impessoal e desumano. Muito legal, Clio. Eu justamente estava pensando, quando te fiz essa pergunta sobre diversidade, sobre esse relacionamento, não só do engajamento dos alunos e como isso influencia no aprendizado, mas como você traz a realidade social para dentro da sala de aula, né? Então, se aquele aluno tem uma realidade que ele está interessado, né? Vou imaginar um aluno que chega de um movimento estudantil que ocupou as escolas públicas há alguns anos e vem para a sala de aula, e ele tem uma aula que não tem nenhuma relação com aquele contexto social, que não fala disso, que aquilo para ele é algo alienígena, algo alheio, né? Então, e as questões de gênero também, super importantes. A gente ainda hoje ouve falar, né, mas por que eu, que sou homem branco, tenho que estudar uma questão de gênero, como se aquilo não fosse impactar, não só uma questão de justiça e de igualdade, que deveria pautar independente de qualquer outro critério de utilidade ou eficiência, mas porque o direito, que é a matéria que você supostamente está ensinando, está dentro desse contexto, tem que ser influenciado e tem que comportar essas situações. Aí, eu vou puxar um fio aqui que a Marina falou antes, para ver se a gente consegue, se faz sentido ligar isso com o que eu acabei de falar, que é a história de aprender com o erro.
né? Então, você falou do espaço seguro, eu gosto de usar uma expressão que é o espaço laboratorial, que você vai experimentar e vai errar, né? Então, esse aprender com erro, ele tem dois limites aí que o ensino tradicional impõe e que eu queria ouvi-las para saber como a gente pode fazer ou se é possível superar. A primeira é esse confronto que muitas vezes se estabelece entre professor e aluno. Então, eu sei e você não sabe. Você tem demandas que, para mim, são difíceis de serem solucionadas e isso me gera uma carga maior de trabalho. Eu não quero mais que isso. E nós temos... eu lembro, há muitos anos, quando eu fiz o workshop de aprimoramento docente, que o Garcês falava sobre o ensino certificador, né? Nós temos um ensino que certifica, que diz, bom, agora você é formado, você é bacharel, você pode fazer concurso, você pode fazer a prova do OAB, você pode exercer, ou seja, que necessariamente tem que avaliar e tem que dizer que o que é errado e o que é errado deve ser corrigido. Então, como é que a gente compatibiliza isso, né? Acolhimento da diversidade, o acolhimento, o engajamento do aluno com esse método, com esse ensino certificador e com esse confronto entre professor e aluno que vem do método mais tradicional. Acho que tem muitas ligações aí com coisas que a gente já falou com a colocação que você fez, João. Se aprender, né, com erro, acho que a primeira coisa que eu fico me perguntando é por que as pessoas ainda fazem direito, né? Uma digressão um pouco. Já que a gente tem mais de 1.400 cursos, né, hoje, a profissão está mudando profundamente, e acho que o direito, uma das respostas, né, tem milhões de questões, mas ele é uma faculdade relativamente fácil, né, você precisa só de um professor, né, um espaço, e existe uma relação de poder na profissão, né, porque é doutor e tudo mais. Então, acho que tem no próprio direito isso além da existência disso no espaço de aula, da sala de aula, também tem forte isso, né? Porque a gente vê, eu quero ter aula com o doutor sócio do Fodão e Fodão Advogados, eu quero ter aula com o ministro, com o desembargador. Acho que tudo isso é um espaço de poder muito grande que a gente tem ainda esse paradigma na sala de aula. E outro paradigma que eu acho que tem fortemente também, que é do aluno, duas coisas que tem na sua fala, que é do aluno receber informação e sair com o máximo de informação possível daquele caderno, né, com aquele caderno cheio de informações, e outra coisa que você falou que eu achei ótima, assim, se você puder ter aprendizagem no mínimo esforço, tanto melhor. Se eu puder fazer, né, como o Garcês fala, um download na cabeça do aluno, entregar os PowerPoints, então aí tanto melhor. Ou seja, o Garcês sempre brinca, fala, eu quero ficar todo malhadão, mas eu não quero ir na academia, né? Acho que é um pouco isso o ensino, e não tem como, né? Para você aprender, tem esse espaço que a Clio falou, né, que é a zona da aprendizagem, que ela não pode ser nem a zona do pânico e nem a zona do conforto, ela tem que estar ali entre as duas coisas. E acho que isso acaba criando, né, essa coisa do não, né, do não querer trabalhar, né, na sala de aula, mas eu acho que muito dessa visão da sala de aula que a gente pode mudar é transformar isso, sim, num espaço de aprendizagem. Talvez, é claro, né, é uma mudança mais profunda que vem desde a autonomia que a gente recebe no ensino infantil e chega na universidade, que é esse ensino que o Paulo Freire fala de educação bancária, que você vai só recebendo. E quando a gente muda esse paradigma da forma de avaliação, que é essa que você falou, de ser punitiva, né, a gente muda para uma avaliação que a gente chama de avaliação mais apreciativa e processual, em que a gente vai a todo momento dando retorno a esse aluno do que ele pode melhorar, como que a gente pode trabalhar melhor as suas competências e habilidades, e de novo recai para a pergunta
anterior, que é do papel do professor, que, para você dar um retorno avaliativo, dá muito trabalho. Claro, você vai ler, vai dialogar com o aluno constante, ver como ele entrou no curso, como ele saiu e assim por diante. Por isso que eu acho que a docência é um papel muito sofisticado e que é importante você dar esse feedback para o aluno e não certificá-lo aprovado, reprovado, porque aí é mais difícil dele saber o quanto que ele aprendeu e assim por diante. É claro que, a depender dos seus objetivos, é muito legítimo você ter um objetivo de atualização de determinado contexto, né? Mas a gente precisa ter claro que objetivo a gente quer para certificado, para formar e assim por diante. Então, acho que isso muda muito. E o grande problema das faculdades de Direito é que a gente sempre brinca que o rabo que abana o cachorro e não o cachorro que abana o rabo. Porque a gente tem concursos públicos, que é um grande atrativo, e tem que passar no exame da OAB. E ambos são exames que requerem muita informação. E as universidades precisam atender a passar na OAB, né? Isso é um medidor importante da qualidade institucional, e também aprovar em concursos públicos. Então, fica naquele dilema, eu vou ensinar para atender a isso, ou eu vou não atender a isso e atender ao mercado, enfim, como se ensina. Então, existe aí essa tensão, principalmente na profissão jurídica. E acho que tudo isso, né, acho que para não ficar aqui monopolizando a fala, tudo isso está imerso aí em highlights das questões que você trouxe, que é bem complexo. Cleo, além dessas questões que a Marina falou super bem agora, se possível que você pudesse acrescentar uma questão que eu vivi também bastante recentemente, que é você deixar claro como esse processo de aprendizagem, esse espaço de aprendizagem e esse necessário atingimento dos objetivos envolve, de certa forma, um papel do professor que entra em conflito com essa ideia de liberdade de circulação de ideias ou de valorização de opiniões. Então, deixa eu tentar deixar isso mais claro. Em que medida ou de que forma o ensino participativo pode contribuir para que o professor possa, sim, criar esse espaço de aprendizagem, mas que possa concluir com o desenvolvimento de um ou mais conceitos que sejam considerados corretos, ou que sejam aceitos, ou seja, para que a gente consiga superar a ideia de que qualquer opinião é válida, e aí opiniões, inclusive, que vão em sentido contrário ao debate democrático, à participação, que acaba sendo um reflexo ali, um microcosmos do momento que a gente vive hoje como sociedade, né? Então, a gente teve isso recentemente na pós-graduação, no doutorado, um aluno que sempre trazia uma opinião, e essa opinião era debatida pelos demais alunos, e nós, professores, ao final, concluímos, falamos, olha, a gente entende de onde vem a sua fala, a gente entende que existem elementos da sua fala que correspondem, mas existem outras questões que ou não estão demonstradas, ou não têm amparo na doutrina, ou é a sua opinião. A sua opinião é interessante, mas você precisa desenvolver, você precisa fundamentar. E isso gerou uma resistência, porque parece que a partir do momento que nós abrimos para o debate, ele sentiu que isso tinha sido tirado dele, que isso foi, olha, você me deu com uma mão e me tirou com a outra, você disse que a minha opinião era válida e agora você está me criticando, dizendo que eu estou errado. E a gente depois fizemos uma reunião, os professores, acho que de 3 ou 4 horas para discutir a situação desse colega, desse aluno, porque a gente falava, como que a gente resolve esse impasse, né? Eu acho que eu não estou pedindo para vocês uma solução mágica aí, mas como é que vocês lidam com esse desafio? Muito legal essa sua pergunta, João. Ela tem muito a ver com uma discussão sobre o que a gente entende como verdade atualmente, né? E até o professor Garcês é uma discussão bem filosófica. O professor Garcês trabalha isso em alguns textos dele e alguns outros autores. Eu vou assim fazer um breve resumo aqui, com medo de fazer alguma generalização, mas a ideia de que a gente está numa passagem de uma ideia de verdade, de conhecimento, que tem uma separação total de sujeito e objeto, então tem uma verdade objetiva, neutra, que eu, como especialista,
também imparcial, que só através de métodos científicos consegui chegar a essa verdade, e aí eu vou passar essa verdade, que é uma verdade única, certa, para os meus alunos. E aí a gente tem uma passagem disso, né, agora, para uma ideia de que os nossos pontos de vista como sujeitos, o contexto, que assim, já teve presente, mas agora está com mais força, mas o contexto onde eu estou, eu por ser uma mulher branca, num certo contexto social, esse contexto influencia o meu conhecimento, a forma que eu vejo o conhecimento, a forma que eu entendo que é verdade, a forma como que eu me relaciono com os fatos. Então, é uma ideia de que a gente tem que lidar com uma multiplicidade de pontos de vista, de visões de mundo, que pode cair num risco da gente acabar perdendo o que é que, então, a gente tem de conhecimento válido, e o que é realmente essa verdade, que cai num risco de que a gente não pode, então, falar que ninguém está errado, qual que é o papel do professor. Então, como que a gente pode pensar, entender que a gente tem múltiplas formas e visões de mundo, mas também valorizar o que foi com conhecimento acumulado por vários anos e através de metodologias científicas e trazer esse conhecimento acumulado para a sala de aula. Então, a gente gosta de falar também que é muito legal começar uma aula com um senso comum, mas é muito ruim ficar na aula só nesse senso comum. Então, a gente traz as diferentes perspectivas dos alunos, mas se a gente não poder debater e aprofundar e trazer o que vem sido, né, na comunidade acadêmica acumulado sobre esse tipo de conhecimento para aprofundar o debate ele fica muito raso, né? Então, a gente tem que poder trazer os nossos pontos de vista e de forma consolidada, profunda, e confrontar com diferentes outros pontos de vista dentro da sala de aula. E aí tem uma autora que ela fala, que ela fala que a gente tem que tirar esse conceito do professor que vai trazer a verdade absoluta para os alunos, para uma comunidade em que a gente vai ter um diálogo, mas com disciplina. Então, não vai ser uma coisa fácil, a gente vai ter que se aprofundar, a gente vai ter que ter um aprofundamento teórico, a gente vai ter que analisar o contexto com profundidade e com paixão também, então com curiosidade e com respeito um pelos outros e também de uma forma construtiva. Então, de que forma você vai confrontar os pontos de vista com os alunos e de que seja uma forma construtiva também é importante. Então, a ideia de trazer essa comunidade de aprendizagem e de diálogo. Não sei se eu consegui responder, assim, porque não existe uma regra de bolo, né, infelizmente, na docência não existe, uma questão de sensibilidade, existem princípios, existem estratégias, mas tem uma questão de sensibilidade. Mas essa é uma questão fundamental para o nosso tempo. E a outra coisa que eu queria falar sobre a primeira questão é que alguns estudos, principalmente norte-americanos, mas eu acho que a gente pode trazer para cá, colocam que nas faculdades de Direito, eles percebem que os alunos eles vão passando de uma motivação intrínseca de aprendizagem para uma motivação extrínseca. E aí, o que significa isso? É que eles estão na faculdade mais porque eles querem um retorno externo, ou por medo de punição. Então, a motivação deles passa a ser ganhar status, conseguir se inserir no mercado de trabalho para ter um retorno financeiro, passar na OAB, mas se perde a motivação de um crescimento pessoal, né, de uma conexão, um senso de contribuição social, de um senso de pertencimento, de desenvolvimento próprio mesmo. Então, e por que será que as faculdades de Direito estão fazendo isso? E acho que isso tem muito a ver também com o nosso formato de avaliação, né, com a ideia da OAB, com conteúdo, ou outras formas de certificação que são muito informativas e pouco relacionadas com aprendizagens que podem ser bastante significativas para o nosso desenvolvimento, a competitividade que tem dentro de vários cursos de direito, o individualismo também, até a questão da gente colocar universidades colocam um número muito grande de pessoas dentro de uma sala de aula em que a gente não consegue realmente se sentir pertencente naquele espaço, dialogar, contribuir. Então, acho que esses são desafios que a gente precisa enfrentar para que a gente tenha, que são muito complexos de se enfrentar, mas que para que a gente tenha realmente um outro espaço de ensino. Super interessante, Clio. Tem duas coisas que você falou que
eu encontrei uma correspondência direta na minha conversa com os outros professores, nesse caso específico. A primeira era essa relação com a verdade objetiva. Então, um dos professores falava o seguinte: não, a gente precisa mostrar com mais dados, com mais informação, que aquela opinião, que aquele pensamento do aluno não corresponde à realidade. Ou seja, a gente vai ser ainda mais duro, né? A gente vai dizer, olha, o seu pensamento está errado, quer ver? Eu vou te provar ainda mais que você está errado. Então, você tem que dar o espaço para o erro, mas não sabe lidar com isso quando você tem um método, quando você se abre para um método participativo. E a outra fala sua, que também correspondeu muito ao nosso debate, foi que eu defendia que nós tínhamos que ter uma condução mais próxima do debate, justamente para permitir a diversidade de argumentos, e um dos professores dizia, não, isso é autoritário. Se você não deixa o debate fluir livremente, e que aquilo parta dos alunos e volte, você está voltando a um método tradicional. E eu dizia, não, se eu deixar livremente, aquelas 2 ou 3 pessoas vão dominar o debate com os seus preconceitos, muitas vezes, outras vezes, suas opiniões válidas, e o debate se encerra ali sem que eu consiga cumprir os objetivos. Então, acho que isso mostra, e eu confesso que eu fui pensando isso enquanto ouvia vocês, não era um pensamento pré-elaborado, que a técnica participativa, por si só, ela não é suficiente para atingir essas finalidades se você não vai o tempo todo repensando elas, né? Aí, uma outra questão que eu queria ouvi-las, Marina, esses dias eu entrei naquele aplicativo Clubhouse para ver como é que funciona. Aí tem 2 problemas, né? Ou não tem o que você quer ouvir, ou quando tem o que você quer ouvir, você não pode ouvir, você está cuidando das crianças ou fazendo alguma outra coisa. Mas teve um dia que calhou de ter um assunto que eu queria ouvir e eu poder fazer isso, estava lá fazendo almoço, coloquei no celular para ouvir, e eram justamente sobre ensino jurídico. E aí uma colega, uma professora, dizia o seguinte, que as faculdades não formavam os alunos para as necessidades de mercado. Porque a gente precisa ter profissionais que sejam super especialistas, que saibam a última moda, a última tendência. E me parece também que isso é incompatível com o que a gente está falando aqui, ou pelo menos, de certa forma, incompatível. E aí, eu queria ouvi-la sobre isso, mas também queria tentar fazer uma ponte com uma outra questão, que é a seguinte. As faculdades que têm se voltado para um ensino mais aberto e contemporâneo têm pensado em atualizar a ideia de ensino prático, usando ou ideia de clínicas ou algo nesse sentido. E me parece que justamente ali elas encontram um espaço em que se pode dar o protagonismo para o aluno, porque o conhecimento já foi ministrado em outras disciplinas. Então, eu já cumpri lá a minha carga horária, eu já dei o conteúdo que o Ministério da Educação exige, e agora na clínica eu posso aí sim ter essa troca com os alunos, eu posso receber esses inputs da vida real deles lá fora. Só que muitas vezes essas clínicas, tirando clínicas como de direitos humanos, de diversidade, são voltadas justamente para esse ensino super especializado. Então, não sei se eu consegui fechar o círculo. Então, você vai ter a clínica de mediação empresarial, a clínica de societário, que é para formar o aluno desde o início para ele se prestar uma finalidade, que é ser essa ferramenta dentro de um sistema que vai ser inserido. De novo, não acho que isso seja necessariamente ruim, mas parece que a gente tem objetivos incompatíveis aí. O que vocês acham disso? Eu estou viajando ou faz sentido? João, suas perguntas são sempre muito profundas. E me trazem muitas reflexões, assim, para vários caminhos diferentes, né? Primeiro, essa semana, acabei de escrever um artigo para a revista Ensino Superior que chama Por que a gente inova somente na franja das instituições de ensino? E acho que tem muito a ver com o que você está trazendo aqui, né, dos tipos de saberes, enfim. Se a gente olhar um currículo de uma faculdade de Direito, a gente vai ver claramente que ele parece uma tabela periódica e assim, né, Direito Civil 1, 2, 3, 4, 5, Processo Civil 1, 2, 3, 4, 5. O direito completamente picado e recortado, enfim, por uma noção até de, como até trouxe um pouco a Clio, do conhecimento da modernidade, né, de você classificar todas as coisas. E aí,
eu acho que quando a gente entra na pós-modernidade, tem justamente uma ruptura que a complexidade das questões, elas estão ficando tão grandes que é muito difícil a gente responder por uma única lupa a uma questão. Então, por isso que a gente fala tanto que uma das chaves também do ensino é a multidisciplinariedade, né? Eu não vou ter como responder a partir, né? A gente é muito no direito, muito em si mesmado, né? Acho que advogado, jurista vai responder todas as questões, mas cada vez mais difícil eu não dialogar com o cara da tecnologia, com o cientista de dados, com tudo aquilo. Então, acho que essa mudança nas universidades, então, elas acontecem de uma maneira exatamente como você falou, né? Então, eu tenho a grade, né, que é o meu conteúdo sério, que está valendo, e aí eu tenho as atividades de extensão, as clínicas, que aí eu posso inovar, eu posso fazer projeto, posso fazer coisas incríveis, trabalho com a comunidade. Os alunos que estão lá, eles estão lá por uma motivação, vamos dizer, muito mais intrínseca do que extrínseca, como a Cleo falou, porque eles buscam coisas significativas, né, para trabalhar. E aí esse espaço de inovação é muito legal, mas no currículo duro a gente não mexe. E acho que a gente está chegando num momento que é insustentável para a forma de responder à complexidade do mundo, manter um currículo século XIX como a gente tem hoje. Então, acho que mudanças muito importantes, primeiro, para a faculdade de Direito e olhando para esse paradigma, uma das coisas que a gente fez logo no começo da faculdade, quando a gente fez a grade da Direito de São Paulo, foi justamente trazer direito de família como a primeira disciplina dos alunos. Por quê? Porque todo mundo tem família. Todo mundo já vivenciou situações de divórcio, perda de alguém, assim por diante. Então, o aluno ele já se conecta imediatamente com a complexidade das questões que estão muito próximas a ele e que podem se transformar em questões jurídicas. Então, acho que olhar para esses espaços da grade, principalmente mudar para ensino, também a gente colocou muito ensino por projetos, ou seja, que a gente possa trabalhar por desafios e o aluno ele tem o papel de recortar aquele desafio, que é super difícil, mas que é o papel do advogado, entender aquele problema, dar encaminhamentos, dar as respostas que não são únicas e às vezes não são prontas, e você precisa buscar outras coisas. Então, cada vez mais a gente aposta nesse tipo de especialistas, de formação, né? E engraçado que você comentou isso do super especialista ou não. Eu acabei de ler um texto agora que eu achei muito interessante, que ele fala justamente, a partir dessas mudanças todas que a gente está vendo na advocacia, o que vai de fato sobrar para o advogado? E aí ele fala 4 coisas que vão sobrar: empatia, criatividade, ele usa a palavra judgment, que é muito difícil traduzir para o português, mas é algo como a escolha, o julgamento que você vai fazer para um determinado caminho ou outro, e a adaptabilidade. E ele fala que esse advogado ele vai virar o last mile, que é o último ponto no processo, porque hoje a gente tem uma advocacia que ela está cada vez mais automatizada e cada vez mais, vamos dizer assim, impactada pela tecnologia. Então, se antes a gente tinha advogado no processo como um todo, hoje a gente já vê, advogado, automação, advogado, entrando, então, tecnologia nisso, e você é a pessoa que mais sabe disso, né, Ju? E no futuro, ele fala, o argumento dele é que você vai ter tecnologia, e o advogado que vai fazer esse julgamento final, esse last mile. E, por exemplo, você vai ter todos os dados e vai falar, olha, esse juiz decide em 60% desses casos tal coisa, e tem esses 40%. Então, o advogado que vai fazer esse julgamento do que é o melhor para aquela empresa, é entrar com a ação, é não entrar com a ação, então ele vai ser esse último a decidir, né? E é claro, isso impacta muito na formação que ele vai precisar ter para ser esse acúmulo de tanta experiência que a gente vai acumulando ao longo da vida. Como que a gente vai fazer isso se cada vez mais
a base ela está sendo estreitada, deixando cada vez mais de contratar advogados júniores para ingressarem, né, nesses escritórios e delegando essa formação para a universidade. Já existem, inclusive, Bar Associations, né, OABs internacionais, principalmente na Inglaterra, Escócia, que eles têm discutido de criar uma formação obrigatória de 1 ano para lidar com tecnologias, para depois o cara ingressar no mercado, justamente porque os escritórios não estão mais querendo absorver a formação desses alunos. E isso tem um impacto gigante, vai ter na forma como o escritório se estrutura, como a gente vai cobrar em horas, né? Isso não faz mais sentido, bilar, né, por hora. Então, como que o mercado todo vai se reestruturar com relação a isso? Então, acho que vai ter espaço para diferentes formações, vai ter espaço do cara que vai ser o generalista, né, o que vai olhar, depende do que ele for trabalhar, e vai ter espaço muitos para os super especialistas. Então, acho que vai depender muito do tipo de carreira que você vai seguir, assim, mas o mais importante dentro de tudo isso é você ser o profissional que você vai ter autonomia e, principalmente, essas soft skills que eu falei, que não são ensinadas na faculdade de Direito. Criatividade, quem teve isso? Empatia, pelo menos na minha formação, isso foi muito relegado, né? A gente só ficava na parte dura do direito, e acho que está na hora da gente realmente colocar isso no currículo explícito da universidade, que a gente vai trabalhar essas competências e habilidades, e não só indiretamente e na franja, como a gente tem feito. Super bacana, Marina. Isso me fez pensar uma outra coisa que eu queria ouvir a Clio. Acho que a gente pode ir encaminhando para encerrar, porque eu também não quero tomar muito o tempo de vocês, que é em que medida o ensino jurídico, o ensino participativo, especificamente, ele capacita ou pode capacitar os alunos para essa sensibilidade e criatividade, que pode não ser uma habilidade adicional ou uma vantagem, mas sim o próprio centro da razão de ser da profissão. Então, hoje, muitas vezes, nós preparamos um advogado que sabe utilizar o sistema. Então, ele sabe navegar o sistema, ele sabe como propor uma demanda, fazer o pedido ao órgão competente, mas nós vamos, talvez, precisar preparar advogados, futuros advogados, que saibam escapar do sistema, que saibam dizer, não, esses precedentes que dizem que isso devem ser resolvidos assim, não devem ser aplicados dessa forma. Hoje eu enxergo essa função sendo exercida pela academia e na pesquisa. Então, quando eu dou aula para um aluno e digo, olha, o STJ decide dessa forma, não porque ele está aplicando o artigo tal, de acordo com essa interpretação, mas porque existem outras razões, existem incentivos ou desincentivos, e isso só é compreendido pelo aluno como uma forma de pesquisa. Então, eu estou fazendo teoria ali. E aí, meu trabalho, muitas vezes, é mostrar para ele, não, isso tem aplicação prática, isso é um desenvolvimento de uma habilidade. Você vai chegar para o seu cliente, ou para a associação para a qual você trabalha, ou mesmo se você é juiz, enxergar o que o que movimenta isso, né? Quais são os fiozinhos que estão sendo puxados aí, sem teorias conspiratórias. Então, como que a gente traz isso para o centro, né? Então, o meu ensino jurídico não é voltado exclusivamente a manejar ou a navegar o sistema, porque isso o software faz melhor do que a gente, mas sim para encontrar as brechas, encontrar os defeitos, apontar onde é que estão os vieses, onde é que estão, onde que o sistema está atuando no sentido contrário aos valores que ele deveria proteger, né? E isso ser uma capacitação profissional, ser uma formação que tem uso prático e que pode manter a relevância da advocacia, né? Ótima pergunta. Acho que, em primeiro lugar, colocar esses objetivos de forma explícita no programa do curso, de forma explícita desde o começo do curso para os alunos, ter essa conversa com eles sobre a importância da criatividade, da colaboração, da empatia, e pensar em metodologias que
proporcionem que eles desenvolvam essa habilidade. Então, acho que partindo por aí, então, mostrar casos, né, trazer para que eles possam tentar solucionar brechas. A aprendizagem por projetos é uma aprendizagem que trabalha profundamente com essas habilidades, mas é um longo caminho ainda para ser traçado, isso não basta, é realmente romper um grande paradigma e algo que você precisa prestar muita atenção durante todo o curso, e algo que a gente precisa se capacitar também como professores e professoras para conseguir atingir, porque não é uma experiência de ensino que a gente teve, então é algo que a gente tem que fazer diferente do que a gente recebeu, e isso é um grande risco, né? Exige coragem e exige estudo, mas eu queria contar uma história que acho que fica muito clara desse desafio, que foi na disciplina que a gente fez no ano passado sobre projetos multidisciplinares, e a ideia é que os alunos, eles fizessem um projeto que contribuísse para a mobilidade urbana da cidade. Então, essa era a proposta. E aí, como a gente tem a questão de desenvolver essa capacidade de identificar desafios complexos, dialogar com pessoas de diferentes áreas, então, a gente trouxe urbanistas, a gente trouxe cientistas sociais, a gente trouxe pessoas de diversas formações para conversar com os nossos alunos. Eles mesmos recortaram os problemas que eles queriam trabalhar e desenvolveram as soluções. Mas a gente tinha que acompanhar eles durante todo o processo. E teve um momento que eles chegaram para a gente e falaram assim, e a gente era em 4 facilitadores. Isso também já é uma mudança de paradigma, 4 facilitadores dentro da sala de aula, então um trabalho colaborativo de docência e de áreas diferentes. E aí eles viraram para a gente e falaram assim, vocês estão atrapalhando a gente na solução do problema, porque cada um está falando um caminho para a gente seguir, e a gente não sabe o que a gente faz. E daí foi um momento que a gente achou que era uma oportunidade muito legal para a gente conversar com eles sobre que o projeto, eles não eram para fazer para atender ao que a nossa expectativa do que era o melhor projeto em mobilidade urbana, porque a gente tinha opiniões diferentes, são desafios complexos, é difícil você ter, né, uma verdade nesse caso, um melhor caminho, uma melhor estratégia. E justamente a ideia do projeto era eles trabalharem a autonomia e a responsabilidade deles em fazer escolhas e lidar com as consequências dessas escolhas na hora de apresentar para os atores externos e dialogar, e foi muito importante a gente ter essa conversa com eles, para eles entenderem, então o projeto é nosso mesmo, assim, é a gente que vai fazer as escolhas aqui, não porque a gente já está tão acostumado na lógica de eu quero fazer, esperando cumprir o que repetir o que o meu professor acha, porque ele que acha, né, o melhor, ele que vai me dar todos os caminhos, que a gente não desenvolve as nossas próprias capacidades de fazer escolhas em grupo. E é a mesma coisa com a gente que fala que é muito importante a colaboração, a empatia. Então, vamos lá, como professores, professoras, dar trabalho em grupo para os alunos. Dar um projeto, um trabalho em grupo e receber esse trabalho no final da disciplina. O que acontece? Cada um faz uma parte, ninguém conversa com o outro, e você tem aquele famoso trabalho Frankenstein, né, que, na verdade, eles não treinaram colaboração nenhuma. Então, quais mecanismos e ferramentas a gente pode usar dentro do espaço de sala de aula para trabalhar com os alunos o que é esse trabalho colaborativo, né, o que é a colaboração? Então, em vários momentos do curso, a gente fez momentos de feedback, em que, no mesmo grupo, os alunos e as alunas, eles tinham que dar feedbacks construtivos uns para os outros sobre como estava o andamento do trabalho em grupo. E aí a gente estudou, né, características do feedback construtivo, como se dá feedback construtivo, que isso é fundamental para uma avaliação formativa como professor e professora, e a gente trabalhou com eles essas habilidades durante todo o curso. A gente também fez um formulário anônimo no Google Forms, aí falando das tecnologias agora que ajudam a gente, em que tinham várias características que eles tinham que pensar sobre o grupo. Então, está todo mundo sendo escutado no grupo? Eu estou sentindo que eu estou conseguindo contribuir? Os prazos estão sendo bem respeitados? Os objetivos estão sendo bem definidos? Então, a partir dessas provocações, eles foram pensando, então, a gente tem que organizar o nosso processo de grupo a partir desses princípios, isso está bom, isso não está bom. Então, a gente foi acompanhando o trabalho de grupo durante toda a disciplina. Então, eu acho fundamental que essas habilidades, elas sejam centrais dentro do currículo jurídico, elas são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e também para o mercado de trabalho, né, que é isso que a Marina trouxe, e que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelas habilidades socioemocionais também, então é importante a gente trazer isso.
eu acredito que seja o papel da universidade, com uma aprendizagem significativa, trabalhar isso com os nossos alunos, mas exige um esforço, exige um planejamento, como a gente falou, existe um diálogo constante com os alunos, novos métodos, mas é bem recompensador, assim, quando a gente trabalha isso com eles, assim, o retorno que a gente tem é muito positivo e é algo que dá muita vontade de continuar fazendo, desperta essa, né, a paixão dentro da sala de aula também, que é algo muito bom e que às vezes a gente sente falta na faculdade de Direito. Vocês sabem que isso é obrigatório, né? É um requisito necessário de alguém falar alguma coisa no mudo, em uma reunião virtual, então, cumprido esse requisito, eu sigo adiante. Eu perguntava se a Raíssa e a Regina querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Não? Eu quero, muitos, milhares. Eu tava assim, não, mas é tipo, uma lista, assim, mas eu sei que eu não vou conseguir espaço, mas, gente, que maravilha. Eu queria agradecer muito a generosidade das duas, do João também, muito boa interlocução, mas, meninas, muito obrigada, vocês são muito generosas enquanto professoras, compartilhando essas experiências, compartilhando tudo isso e trazendo tantas reflexões importantíssimas para a gente, para os juristas e para o ensino jurídico de modo geral. Da fala de vocês três, eu consigo absorver aqui, olhando um pouquinho de fora, mas também por dentro, como aluna, como professora, que a gente precisa de uma epistemologia do ensino jurídico, né? É urgente a gente repensar, a gente trabalhar de forma séria com a pesquisa sobre o ensino jurídico. A pesquisa sobre o ensino superior, ela tem sido bem trabalhada, mas também de modo escasso, a meu ver, e dentro do ensino jurídico isso é urgente, né? Essas questões de gestão que a Marina levantou muito bem, né, essa questão do professor autodidata, daquele professor que é lançado ali e se vire com as suas habilidades de ensino, né? Nós temos uma preparação magnífica de pós-graduação em Direito no Brasil, mas é uma pós-graduação, não só em Direito e Ciências Humanas e Sociais, mas é uma pós-graduação que não prepara para o ensino jurídico, de modo algum, não tem uma força, uma expressão nessa questão de pesquisa sobre o ensino, nulo, né? Então, nós fazemos mestrados, fazemos doutorados sem nenhum tipo de preparação pedagógica, andragógica, ou mesmo, enfim, dessas questões de sensibilidade, de diversidade, né, que a Clio retratou muito bem, uma coisa, assim, maravilhosa. Muito obrigada mesmo. E, assim, ressaltaram a necessidade da criatividade, porque por mais que a gente tenha modelos, que a gente esteja aqui nesse workshop, nesse simpósio, e de noite eu convido vocês a também assistirem um workshop que a gente vai ter com uma professora muito especial também, que ela trabalha com isso, com criatividade, demonstrar que o professor também precisa disso, além de uma preparação, além de todo o planejamento, dessa criatividade, e que ela só vai nascer mesmo com essa formação continuada e com esse preparo que a gente tem das pessoas, não só para o mercado do trabalho, mas para o mundo do trabalho, né? Então, a gente parar de idealizar como universidade ou como professor, que a gente está preparando pessoas para o mercado de trabalho. A gente deve prepará-las para o mundo, né? Para o mundo do trabalho. E elas já estão preparadas, né? A maioria das vezes elas vêm só com a necessidade dessa certificação. E esse diálogo que vocês representaram, como vocês trabalharam isso, esse semestre, ou a vida de vocês, é maravilhoso, né? É sui generis, a gente não vê normalmente no ensino jurídico. Então, eu estou maravilhada com isso. Então, para resumir, o que a Clio falou, assim, de espetacular, que o professor José Moran fala sobre a Summit School da Califórnia, retratou muito bem que foi feito no projeto dela,
botar 2 professores, um da área de exatas e um da área de humanas, para conduzir projetos, né? Eu acho que vocês estão se preparando para isso, viram onde erram, viram onde acertam, e vão expandindo, né? Vão crescendo nesse sentido, mas isso é uma prática que existe e é real, o aprendizado melhora mesmo, né? Ele também fala dessa coisa da avaliação por pares, então, como o aluno se avalia o outro aluno, como eu faço para medir o grupo ou uma avaliação individualmente? Então, são a peer instruction, né, aprendizagem por pares, também está tendo algum tipo de movimento para estimular isso no ensino jurídico. Eu vi há pouco tempo também um paper de umas professoras de Lorena, de uma faculdade de Lorena, no curso de Direito, usando o peer instruction. Então, muito interessante, essa transversalidade que precisa nos cursos de Direito, a grade curricular que a Marina retratou muito bem, né, que deve ser costurada, né, de forma transversal, não só interdisciplinar, né, e aí trazendo toda aquela diversidade que a CLIO retrata. Então, a gente, mais uma vez, convidando vocês para o simpósio que vem, do mês que vem, de ensino jurídico e práticas jurídicas, e o próximo, de abril, sobre transversalidade. Então, temas transversais do direito. Acho que precisamos interligar os conteúdos dos currículos, e a Marina retratou isso muito bem. Com projetos reais, né, socialmente relevantes para aquela comunidade, como o João também trouxe. E é isso, gente. Foi mais ou menos correndo das coisas maravilhosas que vocês fizeram, né? Trouxeram aqui a reflexão, e eu gostaria muito de continuar isso de modo sistemático, sério, assim, né? Em outras ocasiões com vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Raíssa, por carinhoso que você retratou nossas falas e tão competente. Obrigada mesmo, viu? Gente, como... E a importância aí já pedindo a palavra, João, a importância, né, dessa energia, né? Nós observamos aqui a presença dessa energia, dessa motivação, dos desafios, não é? E numa temática tão interessante aqui, conexões e desconexões, né? Que momento que nós estamos realmente conectados e em que momento que nós não estamos conectados, embora estejamos tecnologicamente vinculados. Então, é interessante porque no século passado, né, lá em 2020, que está tão longe, né, 2021 já, nós tínhamos uma sensação, no século XX, de que essa tecnologia ela vinha através dos olhos. Essa tecnologia era aplicada através do olhar do aluno. Então, os professores foram literalmente quase que voltados a isso, a aprender se o aluno estava recebendo aquela emissão, aquela mensagem, através dos olhos. Hoje, muitas vezes, através da tela, nem os olhos nós conseguimos ver direito, né? Aqui nós estamos em 2, 3, 4, 5, 6, 9 pessoas, quer dizer, para conectar nos olhos da Clio, eu tive que várias vezes clicar na Clio só para ver os olhos dela, porque eu vi essa emoção, assim como da Marina, da Raíssa, do João. Agora, será que numa sala de 150 alunos nós conseguimos fazer isso? Será que numa sala de 30 nós conseguimos perceber isso? Né? Então, aqui é um universo realmente, como a Marina falou, como a Clio, vocês todos falaram, e esse trabalho que envolve a conexão e desconexão, ela envolve sim a sensibilidade, ela envolve sim a técnica, ela envolve sim formações diferentes de criaturas que muitas vezes você fala, quando eu falo criatura, dependendo do público que eu tenho, ele pode não gostar. Doutora, a senhora está discriminando. Então, veja, ou então o perigo, então, hoje, realmente, eu vejo que sempre foi assim, tá? Só que agora ela vem com uma sofisticação, ele vem com um plus a mais, porque enquanto antes você via o aluno, você olhava e sentia as expressões dele, hoje você não tem essa condição. Então, hoje o desafio é muito maior, né? Ainda mais em fase de pandemia. E para os professores, realmente, então, nesse
nesse movimento, né, de conexões e desconexões, quer dizer, como que esse professor vai ter essa estrutura física, psíquica, social, né, essa tranquilidade que nós estamos agora de estarmos numa sala para poder transmitir alguma coisa a alguém, né, porque tem uma estrutura atrás nos dando suporte, né, então, como que esse professor vai ter tudo isso para criar um ensino jurídico, porque, querendo ou não, ele vai ser participativo, mas o ensino vai ter que ter. Nós vamos ter que ouvir, como o João disse, a problemática desse ouvir, desse filtrar, desse analisar o que ouviu, mas o ensino vai ter que ter. A criatura realmente aprendeu? A criatura realmente está edificando o ensino jurídico com aquela base que nós precisamos, porque a sociedade urge e grita? E cobra de nós, porque, querendo ou não, quando vem um problema nos jornais, vem advogado, promotor público, magistrado, isso não tem faltado na mídia. Então, o problema é que esse edifício jurídico está sendo bem construído naquelas bases filosóficas que nós esperamos, aguardamos em toda a sua estrutura nos 5 anos da universidade. Nós estamos conseguindo isso, do Oiapoque ao Chuí? E veja, e essa manutenção, né, de tudo isso, quer dizer, nós temos que trabalhar hoje, veja, tem momentos que nós falamos da graduação, tem momentos que nós falamos da pós-graduação. Hoje nós temos que até ensinar pessoas que estão conectadas na internet a como está vestido, pelo menos, na internet. Quantos julgamentos dos tribunais saíram, que um saiu, enfim, com cenas obscenas, enfim, tudo aquilo que vocês já viram, que eu não vou repetir aqui, de tão esdrúxulo e absurdo que é, né? Então, onde houve a falha? Houve a falha na graduação, lá do século passado, houve a falha da pós-graduação agora, houve a falha onde? Então, essa estrutura, e tudo isso, os nossos alunos estão vendo, tanto da graduação como da pós. Então, tudo isso, nesse mundo, né, que agora descortinou com a pandemia, agora está muito mais densificado, é um novo mundo, então, é um novo desafio, realmente eu vejo nos professores uma profissão muito árdua, eu vejo nos professores uma atividade laboral um tanto quanto, aqui houve um termo tão que eu gostei, que acho que foi citado pela Clio, né, a questão, nossa, eu anotei aqui tão bonitinho, que a Clio falou tão bem, aliás, a Marina também, todos falaram tão bem, quer dizer, uma atividade insalubre, talvez? Insalubre, talvez? É algo que tem que se pensar, né? Porque são desafios, são cobranças, são, enfim, todo esse contexto. Então, isso nós também temos que passar para os nossos alunos, né? Para os gestores, será que eles estão entendendo isso ou não? Teve um problema, substitui, não é? Sem olhar aquele professor que, de repente, é descartado literalmente. Então, a metodologia ativa, realmente, ela entra com todo esse processo dentro de uma realidade muito mais caliente, muito mais complexa do que no século passado. Porque a exposição do professor antes, ela existia assim, tá? Lá pelos idos de 1980, que é a época que eu posso falar, ela existia. Mas, cada vez mais, o professor está sendo colocado aí numa estrutura que, querendo ou não, ele é o responsável. Com metodologia ativa, ou seja, qual recurso que ele utilize, né? Eu acho divina a metodologia ativa, é maravilhoso, mas o responsável é ele. O responsável é o professor. E dentro desse nível de responsabilidade, é que o professor precisa estar consciente, e aí, dentro dessa conexão e desconexão, vem toda uma complexidade que, querendo ou não, ele não tem que estar atrelado, amarrado e agregado a esse ensino jurídico, querendo ou não, é a base da sua sustentabilidade, olha só, né?
da sua própria sustentabilidade, da sua própria razão de ser, da sua própria valorização. Então, eu agradeço muito as falas da Marina, do João, a da Raíssa, da Clio, de todos aí que estão fora da tela, mas acredito que estejam ouvindo, né? E dos que ouvirão, porque está sendo gravado, né? Com essa trazendo à baila aí, né? O fortalecimento de tudo aquilo que vocês já falaram e que, querendo ou não, é crucial para a existência do próprio professor, ok? E, claro, da carreira jurídica. Com a respeitabilidade que sempre teve em toda a história do Brasil, em toda a história, quiçá, mundial, né? A decisão dos países foram sempre pelos juristas, né? Sempre os juristas participaram das decisões, dos melhores caminhos, enfim. E vamos juntos na caminhada. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, ok? Obrigado, Regina. Marina, Clio, muito obrigado, uma imensa honra, uma gigantesca satisfação, sempre aprendo com vocês. Obrigado por ouvir as minhas angústias, permitir que eu compartilhe delas com vocês. Foi uma honra, uma satisfação, muito obrigado por terem aceitado esse convite e pela conversa que tivemos. Da minha parte, queria agradecer, saudar também a professora Regina, que bom te ver de novo. João, muito obrigada, viu, pelo seu carinho de sempre, pelas brilhantes perguntas e difíceis, e espero que a gente esteja junto em breve para tomar aquele café e dar um abraço. Também queria agradecer, foi uma conversa muito gostosa, as perguntas foram excelentes, obrigada, João, e esses encerramentos aqui da Raíssa e da Regina foram maravilhosos também, obrigada por essa escuta tão cuidadosa, também por compartilhar com a gente essas reflexões, agradecer a Marina, que é uma grande parceira, mentora, professora, inspiração, e dizer que espero que a gente tenha muitas conexões reais, profundas, né, e aproveitar esses momentos de encontro que são muito especiais. Muito obrigada. Então, muito obrigado a todos e até breve.